pessoal, estamos chegando com mais um podcast Empresário em Foco aqui no nosso YouTube. E nós queremos que você sempre esteja bem, porque sonhar é bom e realizar o sonho é melhor ainda. E como é que a gente faz isso? Dando o melhor, fazendo o melhor. E é por isso que nós estamos aqui, para trazer pessoas maravilhosas que começaram do zero e hoje estão conquistando os seus sonhos. É isso aí, empresário de sucesso é aquele que vai até o fim, que não desiste no primeiro, no segundo, no terceiro obstáculo, tá certo? E hoje a gente vai trazer duas empresárias fantásticas, profissionais, que hoje têm um escritório maravilhoso. E tudo isso você vai ver aqui no podcast Empresário em Foco. Já, já. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com o nosso podcast Empresário em Foco e agora é pra valer! Agora a gente vai conhecer essas duas empresárias de sucesso que têm já sete pessoas desenvolvendo projetos incríveis e eu vou falar mais, ajudando pessoas, porque é assim que elas fazem o negócio delas funcionarem, sempre ajudando as pessoas. Quem elas são? São a Renata, doutora Renata e doutora Melissa. Da onde? Olha aqui, ó. Advocacia Paiuta e Vicentim, ou melhor, Paiuta e Vicentim, Advocacia. Hoje eu vou entrevistar advogadas, olha, melhor ainda, né? Não são só advogados, são pessoas que ajudam outras pessoas a realizarem os seus sonhos, a resolverem os seus problemas e colocarem os seus projetos em funcionamento. Por quê? Porque elas têm uma assessoria empresarial fantástica. Mas antes da gente falar de
negócios. Vamos falar de pessoas, porque os negócios só funcionam quando as pessoas funcionam. É assim ou não é? Doutora Melissa e doutora Renata, prazer em tê-las aqui no nosso podcast Empresário em Foco. Quem que começa? Olhando para cá. Ó. Eu começo. Vamos lá, doutora. O prazer é todo nosso de estar aqui. Mais uma vez, obrigada pelo convite, de poder estar participando dessa oportunidade, né, da gente estar contando um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da nossa história, não só para as pessoas nos conhecerem, né, mas para poder inspirar outras pessoas, outras mulheres, a esse nosso crescimento, essa nossa trajetória. Eu fiquei muito feliz em saber que vocês estão trabalhando em todas as áreas e por isso cresceu o negócio e agora vocês têm mais gente profissional ajudando vocês. Seja bem-vinda, doutora Melissa. Eu agradeço a oportunidade, Ronaldo, sempre muito querido no nosso escritório, toda a equipe do NI, do Empresário em Foco, da Help Store. É sempre um prazer receber vocês. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, compartilhar, contar um pouco da nossa história, né? Que estamos construindo dia após dia. É uma grande alegria para nós poder prestigiar os nossos amigos e ter os nossos amigos ao nosso lado também. E que escritório, viu, gente? Chique, aconchegante, aonde você chega com problemas e sai com uma solução. Eu sou fantástico, não sou? Olha que bacana. Mas antes da gente falar de negócios, como eu disse, eu quero saber, porque a pergunta que não se cala é: quem é a doutora Renata Aparecida Vicentini e quem é a doutora Melissa Paiuta? Vocês podem falar um pouquinho de vocês? Sim, eu começo, né? Bom, vamos lá. Eu sou advogada, formada já há 4 anos, né? Sou formada aqui pela Faculdade Americana, pela FAM. Sou pós-graduada em Direito Tributário e pós-graduanda agora em Direito Empresarial. Trabalho na área já do Direito Empresarial desde um ano antes de eu me formar, né? Tem 5 anos já, que a gente já trabalha nessa área, até porque é uma das especialidades aqui do escritório, né? A gente começou com o Direito Empresarial, como desenvolvendo, né? E agora a gente é o nosso foco daqui. Eu sou casada, sou cristã, né? Nasceu aonde? Eu nasci em Catanduva. Eu sou do interior de São Paulo, né? Lá da região bem quente. E vim pra cá, eu tinha 3 anos de idade, cresci aqui em Santa Bárbara, moro aqui já tem 23 anos, né? Sou quase barbarense oficial, né? Sou crescida aqui, sempre estudei aqui, minha vida é toda aqui. Região do Jardim Europa. Região do Jardim Europa, Zona Leste, morei assim 20 anos lá. Você viu o Jardim Europa crescer. Viu o Jardim Europa crescer. Praticamente. Hoje. É uma cidade dentro de Santa Bárbara do Oeste. Não só o Jardim Europa, né? Mas toda a Zona Leste. Eu falo que a Zona Leste é o monopólio que leva a cidade, né? Que não é mais o centro que movimenta, é sempre a Zona Leste ali do Jardim Europa. Mas já estão mudando essa história aí, viu? Porque o centro está crescendo agora para o outro lado, então vai ficar empatado logo, você vai ver só. Espero. Doutora Melissa. Eu sou a doutora Melissa, também sou uma jovem advogada, formada há 3 anos. Atuo na área do direito empresarial, também estou aí há 4 anos dedicada a essa área, embora já esteja na área do direito, apaixonada por essa área há 7 anos, desde o meu primeiro ano da faculdade. Então, eu falo que foi a área que me escolheu, né? Desde o início, eu trabalhei com excelentes profissionais durante toda a minha trajetória. Sou formada aqui na cidade americana, pela Faculdade Unital. Sou pós-graduada em Direito do Trabalho, em Direito Previdenciário, e agora estou pós-graduando na parte imobiliária, que também tem um carinho especial, e na parte condominial, né? Conheço a doutora Renata, tive a experiência de conhecê-la trabalhando na área. Desde então, fizemos uma parceria muito bacana, né? Vocês vão perceber durante até o podcast que a gente se completa, a gente brinca. É casada também? Sou casada também. Nasceu aqui em Americana? Nasci em Americana. Também sou americanense, nasci aqui em Americana. Mas só nasci, morei a vida inteira em Sumaré e agora estou morando em Nova Odessa há 2 anos.
A minha vida profissional Santa Bárbara do Oeste, mas a minha vida infantil foi toda em Americana. Eu sou filho da filha. Olha que interessante, né? Porque a mãe é Santa Bárbara do Oeste. Olha que interessante, é show de bola. Mas é muito bacana isso. Por quê? Porque a gente precisa humanizar, né? A gente precisa saber quem é e como são as pessoas que vão cuidar da nossa vida particular, da nossa empresa. Essas profissionais que eu estou falando aqui e apresentando para vocês, elas cuidam de várias empresas já. Isso é muito bacana. E agora abrindo o leque do escritório para cuidar dos colaboradores, das pessoas que estão nas empresas também, em outras áreas. Isso é fantástico, gente, maravilhoso. E às vezes a gente não compreende mais. O papo é sério, né? Cuidar de uma empresa na área jurídica hoje é fundamental, como cuidar da pessoa física também. Por quê? Porque se você sabe cuidar da sua família, se você sabe cuidar bem de você mesmo, você não vai cuidar bem do seu negócio? Com certeza absoluta. E o negócio vai crescer e você vai ter colaboradores, e são famílias e mais famílias, e podem falar o que for, mas o Brasil só funciona por causa dos empresários, que geram emprego, que estão fazendo com que a locomotiva São Paulo, o estado de São Paulo, funcione corretamente para levar o resto do país. Não que o resto do país não seja importante. Tudo é importante, né? Inclusive a gente, pessoa, família, não é verdade? Sim. Isso é fundamental. Então, como profissionais do direito, profissionais do direito, é importante ter e cuidar do relacionamento pessoal, não é isso? Sim, com certeza. Nós prezamos muito por esse contato, né? Ter justamente conhecimento, né, de toda a história. Quando a gente assume uma empresa, a gente não simplesmente vai lá e vê qual é a operação da empresa. Não, a gente senta com os sócios, a gente conhece a história deles, de onde a empresa surgiu, qual é a sua história, né? Isso tudo é importante para nós. Faz parte de todo um planejamento para estruturar uma empresa. Por quê? Qual que é o seu projeto? Aonde você quer chegar com a sua empresa? Né? Então, tudo isso faz parte. A gente tem, tanto é que o diferencial da nossa assessoria é se estender à pessoa física. Porque a gente precisa que a pessoa física esteja rodando bem, para a sua empresa estar rodando bem. Então, essa parte, esse contato, essa advocacia humanizada é uma coisa que nós prezamos muito. Por isso que o nosso sonho sempre foi, nós seremos um escritório completo. Hoje o nosso carro-chefe é a advocacia empresarial, assessoria jurídica empresarial. Mas nós atuamos em todas as áreas do direito com advogados especializados. Justamente por isso, para suprir todas as necessidades dos nossos clientes, dos seus colaboradores, e também das suas particularidades, da sua pessoa física. E ter essa relação, né, mais próxima com o nosso cliente, isso tem nos destacado justamente, né, quando a Melissa fala que a gente cuida não só da empresa, mas a gente cuida da pessoa física, é porque quando o sócio, o proprietário da empresa, ele nos contrata, ele não contrata o escritório em si, ele contrata a nossa assessoria, a nossa consultoria de forma direta. Ele sempre vai ter o meu telefone direto, o telefone da doutora Melissa, quando ele precisa, né? Ele tá com uma ferida, ele tá precisando falar com a gente, ele não vai ligar aqui no escritório e vai falar com a recepcionista. Ele vai me ligar ou ele vai ligar pra doutora Melissa porque ele sabe que ele vai ter esse contato direto com a gente. E às vezes, Ronaldo, às vezes eles nem têm um problema dentro da empresa, mas às vezes ele tem um problema na vida pessoal. Só que se ele não tiver esse elo, esse vínculo de um bom relacionamento com o advogado, ele acaba não tendo contato. Ele tem um problema, mas na vida pessoal dele, ele acaba não resolvendo, porque ele esquece que a consultoria e o jurídico da empresa não atinge ele. Então ele fica travado. Aí às vezes o advogado até desenvolve um bom trabalho dentro da empresa, mas não cuida do cliente, né? Não cuida de quem é responsável pelo desenvolvimento da empresa. E olha que interessante. Às vezes a gente chega num lugar, a gente acha que o lugar tá ruim. E na realidade, quem é que faz o lugar? Sou eu, não é? Sim. E às vezes sou eu que tô ruim. Sim. E aí eu acho que o lugar tá ruim.
Por isso a gente precisa se cuidar e cuidar bem, para a gente poder cuidar das pessoas enquanto empresário, enquanto pai de família, enquanto homem de negócio, entre outras coisas, não é verdade? Olha que chique! E essas profissionais, esse escritório também está no nosso Negócios Inteligentes, em parceria com a nossa Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Vocês querem conhecer? Querem conhecer o nosso Negócios Inteligentes? A cada 15 dias, na Associação Comercial, a gente reúne um grupo de empresários onde eles se relacionam, se conhecem e, o melhor ainda, fazem negócios. Ó, que chique! Falando em negócios, deixa eu aproveitar o gancho, meninas, e lembrar todo mundo. Gente, ó, a partir de agora, a partir do dia 15, nós começamos a campanha do Dia das Mães e Dia dos Namorados. A Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste realiza agora, a partir de 15 de abril até 17 de junho, a campanha Dia das Mães e Dia dos Namorados. Dê um presente para quem merece, tá certo? Compre no comércio de Santa Bárbara do Oeste, nas lojas participantes. Você está vendo o cartaz aí, que bacana, né? E você vai concorrer a R$20 mil em dinheiro. Olha que bacana, serão 60 ganhadores. 40 vão ganhar vale-compras de R$400 para gastar nas lojas participantes e 20 serão... O Vinícius deu joia para mim porque ele ganhou um vale-compra. Gastou lá, Vini? Ó, o Vinícius gastou tudo. E 20 vale-compras serão instantâneos. Baixou o aplicativo da CISB, leu o QR Code, parabéns, você ganhou um vale-compras de R$200. Se não, vai aparecer lá, olha, não foi dessa vez, continue comprando para você continuar concorrendo. É show de bola. Valeu ao nosso novo presidente, o nosso querido Ricardo, da Castor Calçados. Obrigado, viu, Ricardo, pela sua participação aqui dentro também do nosso podcast Empresário em Foco e a campanha Compre no Comércio de Santa Bárbara do Oeste. É relacionamento, é isso aí. Tem que participar. E a gente precisa conhecer as pessoas que a gente quer fazer negócio, né? Relacionamento é fantástico e é por isso que a gente está apresentando as profissionais do direito aqui dentro do nosso podcast, para que as pessoas que estão assistindo conheçam vocês como pessoas, não só como advogadas, mas como pessoas. Por quê? Porque eu faço negócio com quem eu conheço e confio. Olha que show de bola. E as meninas são fantásticas, esse escritório é fantástico e vocês estão vendo aqui, né? Como é humanizado. Você vai vir aqui, vai conhecê-las, vai entregar o seu processo para elas e elas vão resolver e você vai sair daqui não só humanizado, mas feliz, porque existe uma equipe de profissionais fantásticas por detrás desse escritório aqui, ó. Paiuta e Vicentim Advocacia. Meninas, e me permitam que chamem vocês de meninas, porque vocês têm cara de meninas, né? Já são casadas, já são profissionais e com currículos fantásticos, mas eu gosto de chamá-las de meninas, porque vocês têm cara de meninas, mas são profissionais de direito fantásticas, né? O que é mais difícil? Cuidar de um escritório de advocacia ou cuidar da família? Bom, a gente é meio suspeito para falar, porque a gente praticamente vive em função da advocacia. Então, acho que é mais difícil cuidar da família. Por quê? Porque família é um negócio sério também. É sério. É um assunto complicado. Mas mexe. Né? E a gente precisa pensar nisso. Por quê? Porque do outro lado, vocês vão atender pessoas com família. Família é a base. Família é importantíssima. E a gente precisa entendê-las. Você precisa entender uma pessoa para cuidar dela, não é? Com certeza. Eu sempre falo... O processo é a mesma coisa, não é? O processo é a mesma coisa e que a gente reflete, né? Às vezes o cuidado que o empresário tem com a empresa é o cuidado que ele tem com a família dele. E às vezes a empresa é a própria família dele, porque a gente tem cliente que, né,
infelizmente, é só ele e a empresa. Não tem mais ninguém. Então, ele cuida daquilo como se fosse ele tem um carinho, como se fosse a vida toda dele, né? A trajetória toda dele. Então, você tem que ter um olhar. Às vezes, você não pode olhar só como se aquilo fosse um CNPJ descartável, né? Ou, às vezes, a gente atende clientes também de área civil, de área da família, como se apenas fosse mais um processo. Geralmente, as pessoas chegam aqui com problemas e elas, né, têm um afeto familiar envolvido, tem algum relacionamento envolvido com aquilo. Então, se você não tiver um olhar cuidadoso, né, para o problema, para a situação, para a empresa, você não consegue resolver. E é por isso que esse escritório é humanizado, tá vendo? Para que a gente entenda que pessoas cuidam de pessoas. Sim. Em primeiro lugar. A gente vai faturar e já a gente volta, porque a outra parte vai estar melhor ainda, porque a outra parte vai falar com você, empresário, empresária que está assistindo ao nosso podcast Empresário em Foco. Até já! A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Imóveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Imóveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Imóveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com o nosso podcast Empresário em Foco aqui no YouTube. Olha, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por você estar assistindo, e eu espero que você aprenda, que você aproveite. Olha aí, ó, tô tão empolgado que quase derrubei o microfone, Vi? Oh, meu Deus do céu. Espero que você aproveite bastante para que você possa usar isso no seu dia a dia, tá bom? Agora é a hora da gente conhecer a empresa, da gente conhecer a Paiuta e Vicentini Advocacia. A gente já conheceu as profissionais do direito e agora a gente vai conhecer
o que elas fazem, né? E por que elas fazem, né? Por que eu contrataria a Paiuta e Vicentini Advocacia? Agora é que eu quero ver. Vamos lá, meninas? Por que é que eu contrataria a Paiuta e Vicentini Advocacia? Vocês podem me responder? O escritório é um escritório diferenciado, né? Só fazendo gancho com o que o Ronaldo já falou, a carinha que está aqui é da Melissa e da Renata, mas nós temos uma equipe por trás que nos dá todo o suporte e nos ajuda a chegar aonde estamos chegando. E quem são essa equipe? Temos mulheres maravilhosas na nossa equipe, 5 advogadas excepcionais, que eu não tenho nem o que falar delas, vocês precisam vir aqui conhecê-las, e 2 estagiárias também maravilhosas, que estão passando pelo treinamento, de acordo com a nossa ideia de escritório, o nosso diferencial da advocacia. Então, nós somos apaixonados pela profissão e nós prezamos por um bom relacionamento e, como nós falamos na primeira parte do podcast, um tratamento humanizado e diferenciado. É muito gratificante para nós quando o cliente chega aqui e nos fala: meu Deus, como é diferenciado esse escritório, como eu me sinto em casa nesse lugar, sentar aqui, tomar um café com a gente, porque nós tratamos com dores, com problemas. Eu sempre brinco que nós somos resolvedores de problemas, né? Qual é o maior problema do empresário? Porque o carro-chefe de vocês é a assessoria empresarial. Vamos continuando, então. A maior dor do empresário, às vezes ele não percebe, mas é a parte preventiva. Contratos que não são adequados, a parte trabalhista que não é adequado. Às vezes o profissional, o empresário, ele não sabe sequer qual é o sindicato a qual a empresa dele é enquadrada. Ele não sabe dos direitos que o funcionário dele tem. Então, às vezes, uma adequação trabalhista reflete em inúmeras ações que lá na frente não ocorrerão, né? Por um simples ajuste que às vezes vai custar pouco para o empresário, mas vai economizar muito lá na frente. Questão também de dívidas, às vezes não existe um planejamento tributário na empresa, ele só paga imposto, ele não sabe os direitos que ele tem. Dá para fazer compensação? Não dá para fazer? Então toda essa parte, todo esse estudo, geralmente é o que mais reflete o preventivo. Seu contrato é adequado? Ele resguarda a sua empresa? Ou é um contrato de internet? Ou é um contrato de um contador? Acontece muito, às vezes outra especialidade, a gente sempre brinca, cada um no seu quadrado, né? Quem faz contrato é advogado, quem faz a contabilidade da empresa é o contador, né? Então a gente preza muito por esse trabalho em conjunto com outras áreas, porém cada um cuida do segmento da empresa para justamente ela prosperar mais, né? Porque quando a gente faz as coisas certas, a probabilidade de dar certo é muito maior. Por isso que vocês falam sobre o preventivo. É melhor prevenir do que depois remediar, é isso? A gente fala que a especialidade nossa, né, é sempre cuidar do negócio do nosso cliente. Quando a gente fala do preventivo, né, que até essa situação que você colocou, é colocar na cabeça do empresário que prevenir é melhor do que você lidar com o dano que aquilo vai causar. Toda ação tem uma reação. E hoje, o Ronaldo, o empresário, ele sabe vender o produto dele. Só que ele esquece que ele precisa cuidar que o jurídico não é só o processual. O jurídico é a gente adequar cada área dentro do seu segmento da empresa dele. Porque às vezes ele tem um RH que não está adequado à legislação trabalhista. Um departamento pessoal que cuida do horário do funcionário, mas também que não está adequado à legislação da empresa. E isso, todo funcionário que ele demite entra com uma ação trabalhista. É até engraçado, né, Mel, que às vezes chega cliente aqui pra gente, quando chega uma empresa aqui pra gente, e com alta demanda trabalhista, eu tenho 20 processos trabalhistas contra a minha empresa. O nosso primeiro impacto não é na quantidade de demanda, mas no que aquilo está gerando. Porque tem um problema para gerar alta demanda e a gente precisa solucionar o problema na fonte. Não é simplesmente o empresário chega aqui, me contrata, a gente vai fazer defesa, vai fazer audiência nos processos e está resolvido. Eu preciso resolver o problema, buscar de onde está saindo aquele problema. Tem alguma coisa que está errada para estar gerando tantas ações. Quando a gente busca o que está errado, a gente fala de um preventivo. A gente começa a buscar a solução
não só no processual, mas em como prever aquilo dentro da empresa. Mas eu preciso ter uma empresa grande para procurar vocês? E se eu for um lojista que tem 2 empregados? Também a gente também presta esse tipo de assessoria para pequenas, médias e grandes empresas. Porque né? amanhã eu posso me tornar grande. Sim, exatamente. E assim, o pessoal do comércio, a gente pode trazer um exemplo da parte preventiva, é na parte de venda ou na parte de compra. Às vezes ele tem um fornecedor que está vendendo para ele, mas esse fornecedor não tem uma responsabilidade fiscal ou não tem uma responsabilidade tributária, ele está comprando de forma errada, está ocorrendo pagamento de forma errada. O comércio, por exemplo, às vezes ele tem um passivo. Ele tem alguns credores, a gente faz também essa cobrança de credores, porque o comércio hoje, ele vende. Eu vendo, mas lá no final do mês eu tenho um passivo de credores de 10 mil reais. Em pequenas lojas, isso tem um impacto financeiro muito alto. E a gente faz esse tipo de consultoria, né, de cobrança, a gente faz essa assessoria de recebimento na fase administrativa e preventiva. Quer dizer que se eu quiser montar um negócio hoje, eu posso sentar com vocês e procurar fazer da maneira correta, porque a maioria monta e não está nem aí. A gente chama isso, né, de cliente ouro, né, quando o cliente nos procura para a gente fazer a parte de consultoria desde o desenvolvimento da empresa. Isso é muito bacana, porque isso é realmente trabalhar com preventivo do zero. Na verdade, me desculpem, não é tá nem aí. Na verdade, a gente quer montar o nosso negócio e fazer a coisa acontecer. Então, a gente não se preocupa com A, B, C. A gente vai lá e monta. Só monta. Faz um CNPJ e vende, sai vendendo. Mas não é assim que funciona. Não. O que acontece, quando você decide montar uma empresa, a parte jurídica já começa na criação do CNPJ, né? Quando você vai, eu vou atuar num segmento, no comércio de roupa. A gente precisa fazer um estudo de qual regime fiscal a gente vai encaixar, qual que é o ponto, naquele ponto a gente vai locar o ponto, vale a pena a locação, vale a pena a aquisição do imóvel, nós vamos locar. A gente entra no estudo do contrato de locação do imóvel, a gente entra na questão do contrato com os fornecedores do produto, porque você vai comprar um certo segmento, você vai comprar por um longo período do mesmo fornecedor. Compra de longo período, de grande valor ou até de pequeno valor, precisa ter um contrato, precisa ter um relacionamento contratual, né, estabelecido entre as partes. Isso até para segurar de qualquer prejuízo que venha a ter. E com relação a funcionário, com relação a impostos, eu acho que a maior preocupação de qualquer empresário são os impostos, né? Nós temos, inclusive, um segmento dentro da parte da assessoria que é justamente o estudo tributário da empresa, né? O que é que ela tem de dívida, que dependendo do regime que ela se enquadrar, o regime fiscal, cabe uma compensação, não cabe uma compensação. Quando você fala compensação, seria compensação com relação ao imposto de renda ou não? Não, é assim, alguns regimes tributários, a gente recolhe o imposto e tem alguns tributos que a gente consegue fazer uma recuperação do que foi pago. Porque às vezes já me falaram que Isso. você paga 2 vezes a mesma coisa. Isso, você paga 2 vezes a mesma coisa. E o STF, ele já reconheceu que alguns impostos a gente consegue pedir o reembolso, né? Só que hoje a Fazenda Pública, ela não tem caixa para, eu vou te devolver, né? Depositar o dinheiro que você pagou errado na sua conta. Então, o que a gente faz? A gente faz essa compensação com o apagar. E aí... Como se fosse um crédito. Aí você gera um crédito e você vai compensando. Mas isso precisa ser feito dentro de um planejamento fiscal, que é feito na área tributária. E aí vocês fazem isso através do escritório também. Através do escritório. O que beneficia muito os empresários. Beneficia muito. E assim, é um benefício, Ronaldo, que poucos empresários conhecem. Porque na verdade são poucos as pessoas que trabalham e
e falam sobre isso. Falam sobre isso. E, inclusive, é um benefício que, assim, poucos escritórios de contabilidade, eles apresentam isso para o cliente, né? E não é interesse do governo. E não é interesse, sabendo, né? Não, porque você já pensou se todo mundo gerar crédito a recuperar, né? O governo não faz liquidação. Seria o certo, não arrecada. Já que querem justiça, então tem que ser justiça para todo lado. Sim. E aí é que entram as profissionais do direito. Ó, chique! Profissionais do direito. Mas são. E isso é muito importante. O foco é a empresa, mas quantos advogados você tem aqui mesmo? Hoje eu tenho 5 advogados que trabalham aqui, cada um especialista em uma área, né? Nós prezamos muito pela qualificação. Então eu gostaria muito que, por exemplo, cada um advogado trabalhista ele fosse especialista naquilo, né? É o que ele faz. Então ele tem que ser o melhor naquilo que ele faz. Nós prezamos muito por isso. E por essa razão nós crescemos assim. Temos advogados especialistas em cada área. Então, por isso que eu digo, quando uma empresa vem, é toda uma equipe que está por trás. Então, se ele tem um problema tributário, que vai resolver advogado que é especialista pós-graduada nisso. Tem uma demanda trabalhista, tem um advogado especialista que só faz isso. Parte criminal também, às vezes compra um produto, às vezes é uma nota fria, ele nem sabe aonde ele está entrando, né? Então, o fato de você ter um escritório que te assessora em todas as suas demandas é muito importante. Na hora de você escolher um escritório de advocacia, isso é um grande diferencial. E essa é a nossa meta, é se especializar para poder atender da melhor forma possível. E essa assessoria é possível estender também para os colaboradores? A assessoria jurídica ela é voltada para empresa, imobiliárias e condomínios. Nós trabalhamos com esses 3 tipos de assessoria. Agora, as demandas particulares dos funcionários são as ações autônomas, né? Cada demanda é um processo diferente, né? Então, aí nós praticamos algumas coisas, alguns treinamentos que os funcionários acabam nos conhecendo através das empresas e acabam nos procurando quando precisam de alguma demanda. Agora, você disse imobiliário... Condominial e empresarial. Legal. Então vamos falar um pouquinho do imobiliário agora. Sim. Qual é a assessoria relacionada ao imobiliário? Geralmente a nossa principal assessoria imobiliária é para imobiliárias mesmo. Nós temos uma assessoria que é voltada direto para o corretor de imóveis, porém o mais comum é a própria imobiliária. Por quê? A imobiliária ela lida com contratos. Ela tem um tipo de responsabilidade civil que é prevista em lei. Ela tem o dever de informar algumas coisas, por exemplo, ela tem o dever de pesquisar algumas coisas para poder efetuar a venda de um imóvel. É muito específico e são geralmente altos valores agregados. Né? A venda de um imóvel, hoje um imóvel mais barato que você vai negociar é R$200 mil. Então é uma transação que se tiver alguma coisa errada é um prejuízo muito grande para a imobiliária. Então é muito importante ter uma assessoria, né? Principalmente na parte contratual. O que tem que fazer? E na parte de orientação, às vezes os corretores, eles até têm uma pincelada no curso do que ele tem obrigação de passar para o seu cliente, mas na prática ele não sabe. Isso é o que a gente percebe muito na prática. Então a nossa assessoria, ela tem a parte de treinamento também para a equipe, para justamente mostrar, através de slides, através de projetos, o que ele tem que passar, o que é importante a empresa saber, para poder atender cliente e ter também uma certa credibilidade, né? Porque hoje o nosso nome, que tem uma empresa, o nome é tudo. Infelizmente, se você tem um problema, às vezes pode acarretar em um prejuízo muito grande. Então, a parte de assessoria imobiliária é mais para a questão das próprias imobiliárias e também dos corretores. E hoje, nós estamos vivendo, principalmente na nossa região, um boom de expansão e principalmente na questão dos condomínios. Né? E hoje existem os síndicos profissionais. Como é que você atua, né? Como é que o escritório de advocacia atua nessa questão de condomínios que você estava falando? Também por meio de assessoria, nós assessoramos todas as demandas, desde a parte de cobranças das inadimplências dos condomínios, até a parte de acompanhar assembleias, planejar isso com o síndico, quais são os problemas do condomínio, o que nós precisamos adequar,
porque como nós estávamos falando no começo, trabalhar com família já é difícil, né? Imagina com um monte de família morando junto no mesmo lugar. É vizinho que briga. 1.200, 2.000 famílias. Deve ser muito bacana. Exatamente, não é fácil. E a questão do síndico, principalmente, ele tem uma responsabilidade civil em cima dele. Então tem que tomar muito cuidado. Ele tem que ter, a gente brinca, é quase obrigatório, só não é por lei, mas é quase obrigatório. Tem que ter um advogado. Porque, por exemplo, a nossa profissão, ela não é uma profissão de fim, ela é uma profissão de meio. Eu não tenho que garantir um resultado. Agora, o síndico, se ele faz alguma coisa que saiu errada, ele pode ser responsabilizado. Então, ele precisa ter um acompanhamento de um advogado especializado, né? Porque o que acontece muito na parte de condomínio, indicação, eu tenho um amigo que é advogado, mas ele não é especialista na parte de condomínio. Isso pode acarretar muitos prejuízos para eles. Então, é esse diferencial, a especialização é muito importante. Nessa questão de condomínio, vocês acompanham tudo. Quando vocês são contratados, vocês acompanham até as reuniões, tudo certinho para dar essa assessoria. Acompanhamos todas as assembleias, a parte de planejamento também, né? A parte de escolher tópicos. O que precisa ser tratado? Eu preciso montar uma chamada? O que eu preciso falar? O que eu preciso aprovar? Tá? Como que eu aprovo isso? Qual que é o meio legal? Quais são os requisitos para eu aprovar isso? Né? Então, toda essa assessoria com o síndico e também propriamente com o condomínio. Às vezes, eles mesmos têm muitas questões que eles acabam nos procurando, né? Às vezes, até questão pessoal, às vezes um conflito com o vizinho. Qual a melhor forma de resolver isso? Aplicar a multa da forma correta, aplicar a notificação da forma correta, tudo isso. Na assessoria empresarial, vocês já têm algum case de sucesso, alguma experiência para poder passar para os nossos telespectadores? Pode ser. Na parte de mostrar casos, é muito difícil expor Sim. um caso em específico em decorrência da restrição que nós temos em questão ética. Mas o que nós percebemos muito, que é o que acalenta o nosso coração, de saber que estamos no caminho certo, é quando nós conseguimos recuperar uma empresa na questão tributária que nós estávamos conversando. Às vezes chega uma empresa para nós aqui no escritório, está com uma dívida tributária de 5 milhões, 7 milhões. Então, fazer esse planejamento, essas renegociações, e ver a empresa depois saindo dessa condição de quase falência, se recuperando, se reerguendo, é muito gratificante. É possível fazer isso, então? Porque às vezes você pega o empresário, isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Vai decretar falência, vai abrir concordata, é possível fazer uma análise e sair dessa situação. É lógico que não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Depende do planejamento, depende do estudo de caso a caso, mas é o que a gente sempre fala para os nossos clientes. Tudo tem uma solução e tudo tem uma saída. O importante é que ele faça orientado, né? Tenha orientação de tudo que ele está fazendo, de tudo que ele pode fazer e do resultado. É como a doutora Melissa falou, a nossa atividade nunca é uma atividade de fim, é sempre uma atividade de meio. A gente sempre vai fazer um planejamento, vai expor para o cliente e vai falar, olha, a decisão é sempre sua. E assim, nossos clientes que têm seguido as nossas orientações, os nossos resultados têm sido bem positivos em todas as nossas áreas, não só na área tributária, mas na área da questão financeira da empresa, quando a gente faz o parcelamento, né, o pagamento de dívidas, o cliente chega para a gente com uma dívida de 1 milhão, a gente consegue renegociar, consegue parcelar. Na questão trabalhista também, né, que a gente consegue tirar de um processual e ir para um preventivo, isso mostra muito resultado e é o que nos deixa muito feliz. Isso é muito bacana, porque às vezes tem empresários que estão nos assistindo e às vezes não estão vendo a luz no fim do túnel. Eu sempre falo que a gente não tem um case de sucesso muito específico. Nosso case de sucesso é sempre ver o nosso cliente bem. Toda vez que a gente faz reuniões, é muito importante a gente deixar aqui registrado, né, que nós temos reuniões mensais com os nossos clientes, tá? Pessoalmente, isso é muito bacana porque mantém uma proximidade, tanto nós como advogado, quanto do escritório com o cliente. E toda vez que a gente faz essa reunião, o cliente expõe pra gente
que ele está numa curva de ascensão, isso nos deixa muito felizes com o resultado. Vocês acabam sendo um pouquinho psicólogas também, né? Muito. Não, mas é interessante Muito. isso, porque Porque a gente cuida de pessoas, né? e na verdade, o empresário ele também tem que ser maleável, né? Também tem essa maneira. O país mais rico do mundo, às vezes, é o país que mais deve no mundo. Não deve. E assim, Ronaldo, às vezes o empresário, quando você nos perguntou lá no começo, o que era mais difícil para o empresário é ele entender que quando ele contrata uma assessoria jurídica, ele não está contratando alguém para falar o que ele quer ouvir. Ele está contratando alguém para falar o que precisa ser dito para o melhor desempenho da empresa dele. Não só dele, às vezes da vida pessoal dele, às vezes de um problema que ele tem na vida pessoal. A gente está aqui para expor o que ele precisa fazer, o que é benéfico para ele, né? E às vezes o que é benéfico para ele, em alguns casos, ele não quer ouvir. Mas a gente precisa expor isso. Então, antes de você fechar, antes de você jogar tudo por fora, ou se não se enforcar, né? De tanto nervoso, de querer resolver o problema e não acha a solução, procura a Paiuta e Vicentinha Advocacia, conversa, senta, expõe que elas vão procurar uma solução para o seu problema. Aliás, o problema existe para ser solucionado antes de qualquer coisa. Antes de fazer uma besteira e jogar a sua vida e a vida da família no lixo. Deixa a gente cuidar do seu negócio. É interessante, mas é uma realidade e a gente tem que pensar nisso. Que pena, né? Que pena. Por quê? Porque o tempo está acabando. Então, nós estamos no finalzinho do nosso podcast Empresário em Foco e eu gostaria das considerações finais, né? Afinal de contas, vocês têm que olhar para esse povo que está assistindo vocês e dizer uma mensagem para eles no final. O que você diria para um empresário agora que está pensando em desistir? Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast. O que você diria? Bom, que a caminhada é sempre árdua, né? Nunca vai ser fácil, sempre vão existir obstáculos, mas o mais importante é a gente ter com quem contar, ter pessoas de confiança, pessoas especialistas na área, que a gente pode contar e confiar o nosso negócio. Porque relacionamento é confiança. Confiança a gente adquire se relacionando. Doutora Renata, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Ronaldo. Muito obrigada, viu? Doutora Melissa? Muito obrigada, nós agradecemos a oportunidade. Como disse, é sempre um prazer recebê-los aqui. Estamos à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida e vai ser um prazer recebê-los aqui. Doutora, sou empresário, estou chegando aqui no seu escritório, estou com vontade de se matar porque eu não consigo resolver o meu problema. O que você fala para mim? Calma, vamos tomar um cafezinho, conversar, que você vai sair daqui com o coração feliz. A gente sempre brinca isso. O pessoal chega muito nervoso daqui e sai dando risada, porque tudo tem um jeito, tudo tem uma solução. Né? Não adianta nós nos desesperarmos. Tem que resolver. Empresário é isso. Ter uma empresa é todos os dias lutar pelo seu negócio. A gente não pode desistir. Desistir não é uma opção aqui. Nós vamos sempre lutar até o final. Tá vendo? E por que você está pensando em desistir? Não é hora. É hora de trabalhar. É hora de fazer e acontecer. E se você não tem mais ideias, busque. Conviva com pessoas que possam ter outras ideias e que de repente tenham a solução. Porque a gente não tem todas as respostas, mas a gente pode buscar isso. Chegamos ao final de mais um podcast Empresário em Foco aqui no nosso YouTube. Olha, muito obrigado. Obrigado, Vinícius, que é o nosso diretor. Como é que eu posso falar, Vinícius? É diretor, não é técnico. Diretor técnico de edição. O cara é fera. Você precisou? Ele também está à sua disposição. É o nosso podcast Empresário em Foco. Hoje o capitão Gabriel não pôde participar, mas ele está na retaguarda, dando toda a cobertura. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.